Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões, seja no bate-papo, seja levantando a mão e fazendo de forma oral. O nosso webinar tem como tema o plano de ação do Saramugo, o que nos impede de restaurar os nossos rios. E a oradora de hoje, Ana Cristina Cardoso, é mestre em Gestão e Políticas Ambientais pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, licenciada em Biologia, Recursos Faunísticos e Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desempenha funções desde 1995 como técnica superior do ICNF. Cristina, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e passava-te a palavra. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Pronto, vamos então se calhar dar início logo à apresentação e vou tentar então partilhar aqui. Aqui eu não está a partilhar e pronto. Portanto, Alexandra, confirma-me só que estás a ver. Sim, estamos. Ok, pronto. Então parte do Correto. princípio que todos estarão a ver também. Ok. Então, boa tarde a todos. A Alexandra colocou-me este desafio de apresentarmos aqui fazer esta comunicação, até no sentido de uma reunião que tivemos a semana passada, que tinha exatamente como objetivo fazer um balanço deste plano de ação desta espécie em concreto. Este balanço tinha exatamente como dois objetivos, não é? O primeiro era apresentar às entidades que participaram connosco na elaboração do plano o que é que nós temos feito desde a sua publicação em 2012. E quando falo em nós, não é nós apenas o ICNF, exatamente porque houve muitos projetos sobre os quais tivemos vários parceiros e inclusive houve projetos que foram desenvolvidos. Alexandra, isto estava a passar automaticamente, não devia estar a acontecer. Ok, vamos lá ver se eu consigo dominar aqui a tecnologia. E, portanto, como estava a dizer, portanto, era para comunicarmos às entidades que participaram no plano de ação exatamente o que é que nós temos feito, e nós não é só a ICNF, é um conjunto de entidades, que inclusive houve entidades que foram coordenadoras de alguns dos projetos, como a Liga para a Proteção da Natureza ou a Associação de Defesa do Património de Mértola, que tiveram projetos em que depois acabámos por ser parceiros e desenvolvemos algumas das ações. Portanto, o nós é de facto um geral entre nós, ICNF e respectivos parceiros. Depois, este balanço tinha também como um segundo objetivo apresentar às entidades os constrangimentos e os obstáculos sentidos durante os vários projetos e tentar, em conjunto, desbloquear pelo menos alguns desses obstáculos, já que todos seria difícil. E, portanto, no fundo, esta apresentação vem neste seguimento. Para quem não conhece ou não está familiarizado, o saramugo é um peixe, como já devem ter reparado pela imagem, não é? É uma espécie piscícola nativa que só existe na Bacia do Guadiana, portanto, na Bacia do Guadiana e na Bacia do Guadalquivir, aqui no sul de Espanha, portanto, é uma espécie com uma distribuição mundial restrita a estas duas bacias, sendo que nos últimos 10 anos apenas tem havido registros na Bacia do Guadiana e, nomeadamente, na zona do Baixo Guadiana. Impôs-se então a desenvolvimento deste plano de ação dirigido à conservação desta espécie, plano esse que foi feito, elaborado em conjunto com cerca de 30 a 40 entidades que, no fundo, colaboraram connosco na redação e durante o desenvolvimento de várias reuniões técnicas que foram realizadas durante o ano 2011. A missão deste plano não tem única e exclusivamente a ver com o plano de ação, com a conservação da espécie saramugo por si só. Ela é muito mais abrangente, porque ao fim e ao cabo houve um reconhecimento de que as ações que estavam previstas neste plano seriam dirigidas também às restantes espécies piscícolas autóctones que têm um estatuto igualmente desfavorável de em perigo, como o saramugo.
e, mais do que isto, são ações de conservação do ecossistema ribeirinho, pelo qual a missão é muito mais abrangente do que apenas conservar uma espécie. Ela seria a nossa espécie bandeira, ou é utilizada como espécie bandeira para estas ações e para esta recuperação, restauro do habitat. Embaixo está o link, o plano de ação está online e embaixo do slide está o link ao qual podem depois, não sei se a Alexandra poderá depois pôr no bate-papo para acederem e consultarem à vossa vontade. Portanto, eu agora irei começar portanto, o plano de ação tem 5 objetivos e vou apresentar de forma genérica o que é que foi feito no âmbito de cada objetivo. Logo, o primeiro objetivo do plano de ação tinha a ver exatamente com a necessidade de articulação entre as entidades que tinham competências no território. Estou a falar das CCDRs, das ARHs, do próprias direções regionais dentro do ICNF, do CEPNA. Portanto, havia aqui uma necessidade de articulação e de que a ação do território destas entidades fosse coerente e convergisse para a proteção desta espécie em particular e do ecossistema ribeirinho de forma genérica. No âmbito do LIFE Saramuco, que foi, portanto, neste projeto em concreto do LIFE, foi coordenado pela LPN, pela Liga para a Proteção da Natureza, foi desenvolvido um manual de procedimentos de articulação e foram desenvolvidas ações de formação e reuniões com vários técnicos destas entidades de forma a articularmos e a convergirmos a nossa atitude perante o território na conservação da espécie. Depois, o segundo objetivo do plano de ação tinha exatamente a ver com a questão da sensibilização. E para nós a sensibilização foi mais importante quando esta foi dirigida aos gestores, aos atores que eram responsáveis pelas principais pressões sobre o ecossistema ribeirinho. Estou a falar dos gestores da agropecuária, mais à frente já se vai avaliar, perceber qual é que é o problema, em relação aos pescadores de pesca desportiva, muito relacionado com a questão da dispersão das espécies exóticas. Pronto. E, de facto, houve um desenvolvimento de um conjunto de ações de sensibilização no âmbito do LIFE Saramugo, junto destes agentes. Recordo, por exemplo, uma das ações de divulgação que foi desenvolvida. Foi convidado um veterinário a participar e a explicar as 1001 doenças que o gado pode ter devido a uma má qualidade da água, não é? Na questão do abeberamento, e, portanto, estamos aqui também, no fundo, percebemos que havia uma convergência de objetivos. Nós queremos também boa qualidade da água, e, portanto, apesar deste risco, há de facto, continua a haver este comportamento menos correto da parte dos gestores em abeberamento direto das massas de água que estão reduzidas a pegos. Para além destas sessões que vocês têm aqui os números e os participantes que foram envolvidos no âmbito do LIFE, houve também depois um desenvolvimento de ações de sensibilização dirigidas às escolas. No caso do LIFE, essa sensibilização foi desde São Mamede até cá abaixo ao Guadiana, portanto, percorrendo as 3 áreas de rede Natura 2000 envolvidas no projeto. Estamos a falar da ZEC de São Mamede, da ZEC de Moura Barrancos e da ZEC Guadiana. Portanto, depois mais tarde, com o POC Saramuco, outro projeto, este só coordenado por nós, desenvolveram-se também alguns materiais em ambos os projetos e, portanto, nós tivemos aqui uma ação mais restrita a nível do Conselho de Mértola e de Serpa. Um ponto comum aos vários projetos que foram desenvolvidos foi a questão de, ok, nós fazemos o restauro do ecossistema, mas depois, passado alguns anos, ninguém vai saber o que é que se passou ali, e, portanto, havia uma necessidade de deixar algum painel informativo para que, no fundo, a ação perdurasse no tempo. E, a par disso, também desenvolvemos, então, pequenas áreas recreativas, áreas de piquenique, para, no fundo, aproximar a população também às ribeiras e perceber, no fundo, a maior valência e estar, portanto, em comunhão com os nossos objetivos.
Foram desenvolvidos vários painéis de divulgação, algumas lonas que foram colocadas ao longo das povoações ribeirinhas, para chamar a atenção das captações de água, da pressão do gado sobre a ribeira, da questão das exóticas. Eu estou aqui o exemplo do painel da lona que, no fundo, chama a atenção que os pegos são o refúgio da biodiversidade. Estamos a falar de zonas de ribeiras que secam durante o verão e que a água fica acumulada nos pegos e, portanto, no fundo, toda aquela massa, toda aquela biodiversidade aguarda que o retorno do escoamento superficial e, portanto, é como uma pequena arca de Noé que volta a distribuir todas as espécies com o correr das ribeiras. E finalmente chegamos ao objetivo 3, que é aquele que mais nos diz, que nós gostamos de trabalhar, porque no fundo é aquele que tem ações dirigidas para a conservação do habitat, do ecossistema ribeirinho e do habitat do saramuco em particular. Uma das ações do plano de ação tinha a ver com o controle do acesso do gado à linha d'água. São várias as questões e expressões que tínhamos identificado ao longo dos anos. Infelizmente, apenas um dos gestores agropecuários acedeu a que fizéssemos o restauro num troço de 1,5 km. Portanto, nós vedámos um troço de uma linha d'água que tem saramugo ao longo de 1,5 km e protegemos 4 pegos no Barranco dos Alcaides, na subbacia do Chança. Isto foi feito no âmbito do projeto Alágua, um projeto que é um POCTEP, portanto é um projeto entre Portugal e Espanha, e que tínhamos como chefe de fila do lado português a Associação de Defesa do Património de Mértola. Para além desta questão, que está muito relacionada com o facto do gado estar muito presente nas ribeiras, tem a ver com a questão da vegetação ribeirinha e a pressão deste sobre também a vegetação ribeirinha e, portanto, havia duas situações, no fundo, ao vedarmos aquele barranco, também houve recuperação da vegetação ribeirinha, mas nos vários projetos o que se desenvolveu foi a remoção de extensas zonas de canavial, com mecanicamente a remoção mecânica das toiças, consolidação do talude e depois vegetação, plantação, por acaso com estacas, de vegetação ribeirinha autóctone ao longo desses taludes para a sua consolidação e ensombramento dos pegos que confinavam com estes troços que recuperavam. Portanto, temos aqui um trabalho, uma fotografia que foi desenvolvido no âmbito do protocolo da Somicor com o ICNF, em que houve, no fundo, investimento para fazer este restauro numa extensa zona, que depois também pegou com outros projetos e no final temos a falar de 2, 3 quilómetros já recuperado de remoção de canavial e recuperação da vegetação ribeirinha autóctone. Ainda no âmbito da melhoria da qualidade da água dos pegos, no caso específico da Ribeira do Mortigão, que fica junto a Barrancos, para quem não tem bem noção, identificámos 2 ou 3 pegos em que de facto havia uma grande proliferação de algas e que então consultámos no mercado e instalámos equipamentos com ultrassons que impedem, no fundo, que criam perturbações a nível do citoplasma das algas e impedem que elas que venham à superfície e realizem a fotossíntese, no fundo, haver um controle desses volumes de algas nos pegos para que haja uma boa qualidade dos mesmos e que os animais consigam aguentar durante o verão, a época de estio dentro desses pegos. Em paralelo, foram instaladas também plataformas flutuantes, com vegetação depuradora, com mata boa, com grande capacidade de melhorar a qualidade da água dos pegos. Acabaram também por desenvolver outras plantas, como os juncos, salgueiros. Portanto, temos as plataformas já bem desenvolvidas. Esta aqui, fotografia, é na altura de instalação, portanto, elas ainda não estão muito desenvolvidas. E isto foi uma questão que, para além de melhorar a qualidade da água, o que aconteceu também, que nós observamos, também cria ensombramento. Estamos num troço da Ribeira do Mortigão que não tem vegetação ribeirinha que ensombra, ou seja, não há salgueiros que se debruçam sobre a linha d'água, não há freixos que criem sombra e, portanto, acabam estas plataformas, que ainda com alguma dimensão considerável, acabam por
fazerem ensombramento e os peixes acabam por se refugiar nesta sombra. Também contribui para a diminuição da evaporação e, portanto, para a redução do volume da água do pego, e depois é um ótimo posto de caça das garças, principalmente a garça cinzenta, que apanha os lagostinhos nos interstícios das plataformas. É ótimo para os cágados apanharem sol portanto, depois vemos libelas, libelinhas, de facto a usarem estas plataformas, e recentemente até descobrimos vestígios de rato d'água do avícola, criando túneis na estação que já está seca do ano anterior, e portanto no fundo são ilhas, mais do que depuradoras, são ilhas de biodiversidade que aqui acabaram por se criar e que portanto contribuem para a diversidade da Ribeira do Mortigão. Portanto, agora passando, já falei um bocado sobre o controle do gado e da melhoria da qualidade da água dos pegos, mas há aqui uma questão muito premente, que é, se não tivermos água, não temos se calhar mesmo necessidade de melhoria, nem peixes nessa massa de água. E portanto há aqui de facto uma situação que tem a ver com as captações de água nos pegos. São captações que ocorrem principalmente na Ribeira do Leite, na zona montante da Ribeira do Vascão, e no âmbito do POC Saramugo foi pago um estudo prévio que identificou, que no fundo caracterizou essas captações de água quanto às necessidades hídricas, quanto às culturas, para depois propor alternativas. No fundo foram propostas alternativas que passavam no fundo por a captar água durante o escoamento superficial, ou seja, durante o inverno, ao contrário da formiga. Portanto, a formiga armazena durante o verão para ficar refugiada durante o inverno. Aqui captar-se-ia água durante o inverno para consumir durante o verão, sem ter que recorrer à água que está confinada no pego. Em simultâneo, este estudo prévio que identificou e que acabou por falar com várias comunidades, várias pessoas, foi fundamental o apoio das juntas de freguesia, onde o estudo se debruçou, e em simultâneo foi feito também uma sensibilização das pessoas. Foram feitas várias ações de divulgação junto às pessoas, para não só tornarem a captação mais eficiente, portanto, através de sistemas de rega mais eficientes, diminuindo as necessidades hídricas, mas também a adoção de culturas ou variedades de culturas que pudessem, de facto, reduzir essa necessidade hídrica e, portanto, fizessem tivessem a mesma os seus objetivos, as suas culturas, sem esse prejuízo. Pronto. E, de facto, o que aconteceu aqui foi estas apresentações. Houve aqui uma série de pessoas que não estavam interessadas em mudar os hábitos. De facto, a maior parte das comunidades mostraram claramente que toda a vida tiraram água dos pegos, e portanto não era agora que iriam mudar o seu comportamento. Apesar destes problemas, tivemos 2 ou 3 conjunto de pessoas que estavam disponíveis, mas com o decorrer do processo, porque a seguir um estudo prévio, temos de ter um projeto de execução. Nós contratámos outra empresa para fazer o projeto de execução. Fizemos 2 projetos de execução, porque eram essas 2 soluções que estavam possíveis, que as pessoas mostraram-se passíveis de querer a solução, mas com o decorrer as pessoas abandonaram e disseram que afinal não queriam. Portanto, há de facto aqui uma resiliência muito grande em termos de mudança, mesmo quando se dá alternativas e que, no fundo, pagas pelo projeto, não nos criava encargos financeiros e, no fundo, ter um investimento na própria propriedade. Portanto, e agora chegamos àquela parte final, que é a parte em que muito se fala na lei do restauro, na lei do restauro da Estratégia Europeia da Biodiversidade, que em termos de restauro também a questão do restauro da conectividade dos rios europeus. É um tema que tem sido muito debatido a nível da Europa, e nós aqui começámos por adaptar uma passagem hidráulica, em resultado de um trabalho com um colega nosso do ICNF, o engenheiro Jorge Bochechas. Ele levantou
levantou, não, caracterizou todos os obstáculos da Ribeira do Vascão, avaliou em que medida é que cada um desses obstáculos seriam problemáticos para as várias espécies autóctones. Estamos a falar de espécies muito com dimensão reduzida, o saramugo não tem mais do que 8 centímetros e, portanto, até mesmo pequenas passagens a val, as passagens a val são passagens onde se coloca uma camada de cimento para que os carros possam passar na ribeira sem ficar presos. Essas pequenas passagens, algumas delas acabaram também por serem identificadas como verdadeiros obstáculos para estas espécies de menor dimensão. Esta passagem que nós acabámos por adaptar foi uma passagem hidráulica que é entre o Pessegueiro e São Pedro de Solis, tinha um conjunto de manilhas e a altura, o desnível entre o fundo da manilha e o solo era bastante grande e não permitia que nenhuma das espécies conhecidas autóctones pudessem de facto ultrapassar este obstáculo e migrar e fazer, no fundo, completar o seu ciclo de vida. Portanto, aqui este projeto foi desenvolvido com o apoio da ARH do Algarve, foi eles que desenvolveram o projeto de execução, para depois nós no projeto conseguirmos adjudicar esta empreitada e executarmos no terreno. Em simultâneo, logo a seguir, existe um projeto, ainda está em fase de projeto, não está em execução, que foi realizado no âmbito do Valágua e cujo parceiro era a Aldeana, não é? Portanto, a Associação Aldeana, foi eles que, no fundo, financiaram este projeto para a transposição de um açude que existe na Ribeira de Odeleite. Portanto, o projeto conta com portanto, foram avaliadas várias alternativas e chegou-se à conclusão que aqui seria utilizado o sistema de bypass do açude para que pudessem, no fundo, conectar os dois troços da Ribeira do Leite. Mais recentemente, tanto na fotografia mais em cima à direita, o açude de Galaches, na Ribeira do Odeleite, foi demolido através do programa Open Rivers e, portanto, foi realizado com a participação da Associação de Natureza de Portugal, que acabou também por desenvolver esta ação e, portanto, como veem, isto no fundo, nós, é mesmo nós, portanto, isto são vários parceiros que estão, que de acordo com os programas de financiamento, vamos conseguindo desenvolver as ações que estavam previstas no próprio plano de ação. Em termos do objetivo 4, o objetivo 4 é específico para as espécies exóticas, é uma pressão muito grande, é uma pressão a nível nacional, tem vários problemas, não é só no ecossistema ribeirinho, também no ecossistema terrestre. As exóticas têm, de facto, um impacto sobre os nossos ecossistemas, sobre as nossas espécies nativas e, portanto, tiveram o direito a um objetivo próprio. Relativamente a este objetivo, quero só destacar aqui duas grandes ações. A primeira tem a ver com nós fizemos também desassoriamentos de pegos, no fundo para que tivessem maior capacidade. Estamos a falar de pegos em que não são volumes, têm volumes de uma massa de água do tamanho de um gabinete, mas às vezes temos poças também de 2 mesas de gabinete juntas, só para vocês terem uma ideia. E, portanto, nestas situações em que nós tínhamos lá muitos saramugos dentro dessas poças, quisemos assorear, no fundo, para aumentar a capacidade do pego, mas também para, nos pegos maiores, retirar os sedimentos finos e de estruturar o habitat das espécies exóticas, porque elas preferem sítios com sedimentos mais finos, preferem sítios em que a profundidade é constante para a sua reprodução. E, portanto, o que nós fizemos foi alterar a hidromorfologia, ou pelo menos a morfologia do leito, para criar condições hidromorfológicas distintas, que, no fundo, as exóticas não preferem tanto relativamente às nossas. E, portanto, falamos um pouco de estruturar o habitat das espécies exóticas em favor das nossas. As nossas preferem, portanto, os sedimentos com alguma granulometria, calhaus velados, e, portanto, em detrimento das outras que preferem os sedimentos finos, e, portanto, foi realizado em vários projetos relativamente a esta questão. Depois,
havia que também desenvolver mecanismos para que impedissem, portanto, as exóticas muitas vezes, para além da Brigada do Baldinho, como nós costumamos falar, elas são dispersas a partir de grandes barragens e, portanto, quando a barragem enche, as águas passam pelo descarregador e contribuem para a dispersão das exóticas para a ribeira receptora, não é? para jusante, e no âmbito do Life Saramugo, o nosso parceiro Aqualogs acabou por desenvolver dois mecanismos e testar dois mecanismos, sempre tendo em conta a questão da segurança dos órgãos de segurança, passando a repetição, dos órgãos de segurança da barragem. Aqui o que se vê, de facto, são um conjunto de cestos que, quando a água desce pelo descarregador, os peixes ficam ali retidos. Estamos a falar de barragens que foram colocadas em linhas de escorrência e, por tal, não têm sequer espécies autóctones, porque as linhas de escorrência não têm espécies autóctones, portanto, todos os peixes que foram ali foram colocados por ação humana, portanto, e 99,9% são espécies exóticas, ok? Só para também esclarecer este ponto. Finalmente, chegamos ao objetivo 5, que tem muito a ver, para quem não sabe, o ICNF tem aqui na sede do Parque Natural do Val Guadiana, em Mértola, tanques de contenção, portanto, no fundo, de um estoque genético das populações que ainda existem no terreno. Estamos a falar de 5 populações de saramuco que existem no território português. Estamos a falar de Ardila, Chança, Vascão, Fopana e Odeleite. São as 5 ribeiras onde existe ainda saramuco, mas já lá vamos, que já vou explicar aqui outra coisa. Mas para dizer que nós aqui temos de facto o estoque genético, quando eles reproduzem nós acabamos por libertar, as populações estão separadas e, portanto, o que nós temos feito ao longo dos vários projetos é aumentar esta capacidade de contenção, melhorar as condições também de manutenção do estoque genético e até da própria manutenção de nós próprios, em termos físicos, para melhorar essa questão. Como temos algum receio de que qualquer coisa que se passe nestes tanques, depois poderemos perder este estoque, o que temos feito é tentar replicar estes tanques, este estoque genético com outras entidades, nomeadamente com o Aquário Vasta Gama, em Lisboa, e a fotografia que nós vemos é num momento de libertação dos próprios peixes que se reproduziram nos tanques deles, na ribeira de origem de onde eles provieram. A par disto, o Objetivo 5 também tem a questão da monitorização das populações. Foram desenvolvidas 3 monitorizações. Esperamos que agora, no próximo ano, desenvolvamos uma 4ª monitorização com o método standardizado, através da DQA. E agora chegamos aqui à parte que eu não queria adiantar, mas, no fundo, o que é que acontece? Portanto, houve um primeiro projeto LIFE, para quem não o sabe, portanto, que decorreu entre 1997 e o ano 2000, foi desenvolvido pela Faculdade de Ciências de Lisboa. No âmbito desse LIFE estavam bem caracterizadas, bem definidas 10 populações de saramugo. O que aconteceu foi que houve um episódio de seca muito grave em 2004, 2005. Para quem não se lembra, nós tivemos 18 meses sem escoamento superficial. Portanto, ou seja, isto quer dizer que as nossas ribeiras não correram durante mais de um ano. Portanto, nem sequer durante o outono e inverno não houve chuva suficiente para que as ribeiras tivessem escoamento. Naturalmente que os pegos foram-se reduzindo, houve aqui de facto situações bastante complicadas e desde essa altura, por mais esforços que nós temos desenvolvido, quer através de redes de cerco, vários tipos de redes que acabamos por inventar, ou mesmo através da pesca elétrica, que é o método tradicional, nunca mais nós conseguimos detectar exemplares de saramugo no resto da bacia. E isso levou-nos agora, pronto, no âmbito do POC Saramugo, a pagar um trabalho que, no fundo, teríamos de tirar a limpo se nas ribeiras de presença histórica, que são assim que nós chamamos, a Ribeira do Chevra, Caia, Degebe, Álamo e Carreiras, essas ribeiras com presença histórica de saramugo, se afinal teríamos ainda ou não saramugo, portanto,
e através do trabalho de DNA ambiental, acabou por se confirmar que havia um ponto ou outro dentro dessas ribeiras que ainda haveria saramugo. A questão aqui do DNA ambiental é que não nos dá informação da densidade e da abundância, e portanto ficamos só com a saber que existe, mas devem existir muito poucos, porque tendo em conta os métodos tradicionais de pesca elétrica que foram desenvolvidos da mesma maneira como foi desenvolvido no âmbito do Primeiro Life, de 1997, chegamos à conclusão, portanto, e deve existir, mas com densidades muito baixas, muito reduzidas, para que se possa, no fundo, recuperar uma população destas ribeiras com presença histórica. E, portanto, este slide aqui, no fundo, faz o resumo dos vários projetos, protocolo Somicor, o Life Saramugo, estamos a falar do Life Saramugo mais recente, portanto, de 2018 a 2023, 2020 e 2022, o projeto Valago, o PLC Saramugo, que foi mais recente, terminou em 2023, ano passado, e o programa Open Rivers. Como vê, são grandes volumes são grandes montantes, onde as ações com maior volume financeiro são as ações que requerem maquinaria. Estamos a falar da remoção de canavial e estamos a falar do desassoreamento do pego. Todas as outras ações não são de facto de grande volume financeiro, mas tudo que inclua horas de máquina torna-se de facto complicado projetar financeiramente este tipo de ações. Para dar a ideia de que nós temos aqui à volta de 13, 14 pegos que intervimos e gastámos este valor todo. Portanto, há necessidade de extrapolar, de partir do plano destas pequenas intervenções, agora que ganhamos know-how, para uma maior abrangência a nível da bacia do Guadiana, nomeadamente nas ribeiras onde a espécie ainda existe. E, portanto, aqui há de facto a necessidade de integrar o plano de ação no plano de gestão da região hidrográfica da Bacia do Guadiana, para que estas ações deixem de ser só determinados em 12 ou 13 pegos, mas de facto abranjam muito mais área e muito mais pegos na conservação da espécie. Aqui temos aqui o mapa com os principais pontos onde foram desenvolvidas as ações. Queria só chamar aqui a atenção para que estes troços aqui a laranja são as zonas onde foi desenvolvido o estudo prévio relativamente às captações de água, para terem noção mais ou menos do que é que estamos aqui a falar. Temos aqui a passagem hidráulica do Pessegueiro, o açude de Galaches, e, portanto, no fundo temos aqui que é a subbacia do Ardila, portanto são afluentes do Ardila onde foi intervencionado, e aqui é o Xança. De forma geral, portanto, as pressões a norte da bacia do Guadiana continuam, portanto, agricultura intensiva e pecuária também, muito intensiva nas zonas do Tcheb, do Álamo e na Chebre e Caia. Na zona do Ardila, apesar de não ser intensiva, é um extensivo muito presente e muito marcado no território. Nós temos troços de uma ribeira onde pastam três vacarias de 3 herdades distintas, é quase uma autoestrada para aquelas vacas, portanto, como devem calcular, não existe vegetação ribeirinha e as águas daqueles pegos são de má qualidade. Portanto, e houve desaparecimento, inclusive, da espécie desses pegos onde estas explorações existem. Aqui temos a questão dos açudes, as captações de água na Ribeira do Leite, e no Vascão, para além das captações de água, temos também, de facto, nunca podemos esquecer o aterro de Sotavento Algarvio, que foi colocado exatamente numa zona de cabeceira dos principais rios da bacia do Guadiana, que é a Ribeira do Vascão. E, portanto, há também aqui uma pressão que continua por resolver. Em termos dos parceiros, aquilo que nós queríamos, no fundo, partilhar com eles foi os obstáculos que sentimos para a concretização das ações do Objetivo 3, nomeadamente o conjunto de explorações suinícolas e de bovinos nas ribeiras de Safarejo e Multigão. Há, de facto, aqui a ausência de possibilidade de controle do acesso deste gado a estas ribeiras, com graves prejuízos para a qualidade da água dos pegos. Nas situações em que as povoações têm menos de 300 habitantes,
e que o tratamento de efluentes cabe aos municípios. Continuamos, pelo menos, com uma situação por resolver da povoação de Santa Cruz, em que, por acaso, até haveria uma solução à vista e que tinha, inclusive, tinham ganhar um concurso para conseguirem um hectare para esta povoação, mas depois esqueceram-se de levantar o prémio e, portanto, continuamos sem conseguir, sem conseguir concretizar aqui um sistema de tratamento de efluentes, e o efluente vai diretamente para um barranco que é afluente da Ribeira do Vascão. Uma das ações também, a ação 3.8 do Objetivo 3 do Plano de Ação, propunha uma norma legal relativa à restrição do acesso ou do controle do acesso do gado à ribeira, pelo menos às ribeiras onde a espécie existe, está por concretizar ainda, e também a questão dos licenciamentos e de não permitir que se permita o licenciamento das captações de água em situações dos PECs. Aqui entre nós, o que é que de facto nos impediu de restaurar os nossos rios? Impediu-nos especialmente os proprietários. Nós trabalhamos sempre em terreno privado, não temos só apenas um parque nacional, não é? Enquanto os outros países têm muitos parques nacionais, ou seja, muita área que é o Estado que administra, nós aqui temos o restauro e subscrevemos, não é? No fundo, a lei do restauro, mas temos de trabalhar em terrenos privados. E, portanto, há aqui uma série de questões relacionadas com os proprietários, que passam não só pela dificuldade de os encontrar e de os identificar, mas também pela resiliência deles em adotar novos comportamentos, porque fizemos sempre desta maneira, porque é que haveríamos agora de mudar, não percebem bem quais são as vantagens do restauro, e há também uma sensação, sentimos da parte de alguns proprietários, sensação de perda de direito de usufruto da propriedade, porque estamos a falar de intervenções em domínio hídrico, não é? Portanto, os 10 metros para cada lado das ribeiras, acabavam-se por intervenções que não chegavam a ser os 10 metros, mas que eram 3, 4 metros a partir da margem da ribeira, mas mesmo assim as pessoas sentiam que deixavam de poder usufruir da linha d'água para o gado, e portanto esta questão para elas era muito... Pronto, era muito sensível e não quiseram desenvolver, nomeadamente estou a lembrar no âmbito do Life Saramugo, na Ribeira do Mortigão, não quiseram desenvolver acordos para nós contribuímos para colocar da vedação, para fazer uma sementeira ou até uma pastagem para que o gado não fosse à ribeira. Então, todas as soluções foram negadas pelos proprietários por uma questão de percepção de que iam perder o usufruto da sua própria propriedade. E depois a lei da água apenas proíbe a pernoita do gado e não a permanência. E isso torna-nos também difícil em termos de fiscalização, não é? Quem é que vai saber se o gado pernoitou lá ou não? E, portanto, basta estarem lá o dia todo que causam o mesmo prejuízo que passarem lá à noite, não é? E, de facto, foi aqui um bocadinho do trabalho que acabámos por fazer a semana passada aqui junto das entidades, trabalho técnico, do fundo, tentar resolver ou tentar, dos próximos passos que poderíamos, a partir destas dificuldades que nós sentimos, na implementação de várias ações do plano da ação do Saramugo, mas do Objetivo 3 em particular, porque são aquelas que são dirigidas às ações dirigidas ao habitat. E, portanto, era isto um pouco aquilo que tinha para vos trazer. Isto é a fotografia do resultado da reunião técnica da semana passada, e quando nós dizemos que o nosso sucesso é o fruto da vossa colaboração, porque, de facto, não cabe só a ICNF, enquanto entidade, desenvolver ações de conservação, cabe um conjunto de entidades, e isto é tão verdade para a conservação da natureza como para as alterações climáticas, porque, no fundo, cabe a cada um de nós percepcionar e consciencializar-se que não é ao outro que, não devemos apontar ao outro que depende determinadas atitudes, mas começa sempre por nós, e esta era a mensagem que eu também gostaria de passar. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Cristina, aqui pela tua partilha. Como combinámos, portanto, entre nós, e na impossibilidade de estarmos todos no local,
ou nos locais onde se foram implementadas as ações que a Cristina acabou de apresentar, nós queríamos partilhar aqui um vídeo de cerca de 10 minutos deste projeto, antes de passarmos aqui às questões, às perguntas. Mas aqui temos aqui alguns condicionalismos em relação ao vídeo propriamente dito, nomeadamente a nível da qualidade da ligação, que pode ter algumas paragens a nível de imagem e também de som. Pelo que pedimos aqui a vossa compreensão. Apesar destas limitações, não quisemos deixar de não partilhar, porque ele não está disponível neste momento ainda em nenhuma plataforma e por isso pedia-te, Cristina, se pudesses partilhar com som Ok. o vídeo. Já estás a ver, Alexandra? Já estás? Ok, então vou carregar no Sim. play. Aqui na Ribeira do Mortigão, é um dos sítios aqui da contenda que nós temos vindo a assistir aqui às intervenções aqui na zona ribeirinha. Nós temos vindo a assistir que não há muito sucesso nestas intervenções, provavelmente tínhamos que ter outro tipo de acompanhamento, eventualmente uma rega mais persistente das plantas aqui em determinadas zonas. E também, se calhar, temos plantas já um pouco colocadas demasiado portanto, afastadas da linha d'água. Portanto, isso coloca, claro, as plantas sobre um stress hídrico que convém ter um cuidado especial. Com uma altura altos, não é? Tem que ser pelo menos 1,5 m, 2 metros, e garantir de facto que os veatos não entram dentro da zona de crescimento da planta. Esse é um aspecto que julgamos muito importante. E então estas novas intervenções que se têm feito no âmbito do PLC Ursaramuco são de facto importantes. Estas jangadas que foram desenvolvidas para crescimento de plantas decoradoras, atapuas, choncos e outras, é de facto algo que nós estamos a acompanhar com bastante interesse. De facto, vê-se que resulta. E também a questão associada aos ultrassons, ainda temos que provavelmente afinar alguns pormenores, mas que de facto é um caminho muito importante. Temos que evitar a proliferação de algas nestes períodos em que a ribeira fica confinada em pegos, na tentativa de melhorar a qualidade da água. Portanto, todas as intervenções que o ICNF tiver nesse sentido no futuro
cá estará a herdade da contenda disponível para continuar a colaborar e a desenvolver esforços mútuos para proteger esta espécie. Antes de estar como está, vinha dar água omegada aqui, agora não vem porque me puseram água lá dentro da propriedade para as beiras e estou bastante contente com isto, não tem nada a dizer de mal, estou satisfeito, tem corrido tudo bem, portanto, nesta altura está tudo. Se puderem fazer mais alguma coisa que seja bom para nós todos, agradeço. Está resguardado, a água está mais limpa, não está tão suja e não há mal porque não tem chovido. No âmbito do Life Cerâmico tivemos que fazer várias ações de intervenção de gestão do habitat e isso implica ter que interagir com proprietários. Tivemos vários desafios ao longo do projeto neste contacto com os proprietários. O primeiro deles foi identificá-los. Depois de os identificar foi localizá-los e conseguir chegar ao diálogo com eles, portanto chegar à pessoa certa com quem tínhamos que falar. Depois de conseguirmos passar esta etapa identificando os proprietários, deparámos com uma outra dificuldade, que foi muitas parcelas, e às vezes muito pequeninas, tinham muitos herdeiros, muitos proprietários na prática. E nestes casos foi muito difícil, foi impossível conseguirmos obter um consenso deles todos do que é que eles gostariam ou aceitariam que fosse feito naquela sua propriedade. Portanto, cada cabeça quase sua sentença, e não se conseguiu obter um consenso em que todos concordassem com as ações que estávamos a propor. A situação que também aconteceu foi que, mesmo dando alternativas, por exemplo, para, no caso do abeberamento do gado, de darmos alternativas para poderem ter o abeberamento sem ser feito daquela forma, ou das questões do condicionamento do acesso pecuário, de colocarmos vedações, mas eles terem ali alternativas, mesmo quando eram dadas alternativas, também não aceitarem que fossem implementadas as medidas de gestão, porque não queriam aquelas medidas ou queriam outro tipo de medidas que não estavam previstas no projeto. Portanto, foi um desafio grande conseguir convencer os proprietários a fazer a implementação das medidas de requalificação do habitat ribeirinho que estavam previstas. Eu acho que era importante vermos exemplos de outros países, para perceber quais é que são as restrições que eles têm e como é que funciona isto das autorizações dos proprietários. O domínio hídrico é terreno privado, portanto os proprietários têm que estar de acordo no nosso caso, e ao mesmo tempo é um bem público, porque é um espaço de utilização pública. Mas no imediato, olhando para a nossa situação, eu não sei se não tem que passar por algo como, sendo uma área pública, embora privada, sendo uma área pública, de utilização pública, de haver aqui a possibilidade do Estado ter um voto na matéria superior, no sentido de haver um edital que prevê que naquela zona é necessário fazer uma determinada intervenção de requalificação por vários motivos e ter essa possibilidade de fazer essa intervenção. E talvez trabalharmos muito nessa questão da sensibilização, que implica um trabalho que é complicado no sentido que é altamente personalizado, não é? Portanto, é um trabalho que tem que ser feito ali com aquela pessoa recorrentemente, de demonstração da importância de preservar aquela massa de água e a qualidade daquela massa de água que está ali, num cenário de cada vez maior escassez de água. Isso torna-se difícil porque não é uma coisa de massas, não é? É um trabalho muito personalizado.
uma boa forma, porque há uma, portanto, deixa que os proprietários admitam que a gente faça lá alguma coisa. É bom, pá, é bom porque já você viu, tínhamos que ir à Ribeira buscar água. O gasóleo que a gente gastávamos, o tempo que a gente gastávamos, portanto aqui é mais à mão e muito mais limpo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque esta água é boa para beber, a gente já temos bebido aqui, é boa. Obrigada, Cristina, pela partilha do vídeo e como tiveram a oportunidade de ver, eu acho que completou aqui muito a excelente apresentação aqui da Cristina relativamente ao plano de ação. Lembrar-vos que já podem colocar aliás, sempre puderam no chat colocar as vossas questões de forma escrita e oralmente podem levantar a mão e depois podem ligar a câmara e o micro. Nós já temos aqui algumas perguntas, algumas questões aqui no chat e eu passo a ler. Cristina, Gabriele Teixeira Silva questiona o seguinte: sabem se o bloom de algas se deve mais a problemas de lixiviação de solos agrícolas e eutrofização ou dos próprios pegs ao secarem mais rápido acumularem um excesso de nutrientes? Ok. Claro que é a acumulação de excesso de nutrientes, mas que resulta da parte externa, da parte exterior. Os inputs são exteriores ao próprio pego, não é? No caso particular da Ribeira do Mortigão, nós identificamos é que este excesso de nutrientes vem de uma suinicultura que está em Espanha. Pronto, mas é sempre resultado de nutrientes que são gerados no exterior, da parte terrestre, para a parte aquática. Estás sem som, Alexandra. Estás sem som. Pois estou. Obrigada. Temos aqui não é bem uma pergunta, é um comentário. O Udo comenta o seguinte: o uso de fitoetares resolveria parcialmente o problema de afluentes contaminados com nutrientes provenientes da pecuária e produzia no verão forragem para o gado. Não sei se queres. Pois, sim, exato. Exato, o que é que eu posso dizer? Concordo, não é? Porque a questão é, sim, a questão é que as pessoas não querem muitas vezes este tipo de situações. Nós, por exemplo, o que é que podemos dizer? Que temos uma suinicultura que estava dada como extensiva no REAP, não é? E quando nós fomos lá, porque tentávamos perceber de onde é que vinha aquela
aquela má qualidade daquela ribeira, estamos a falar da ribeira de Safarejo, naquele troço em questão, ainda por cima pescamos lá nesse troço, ninguém quer pescar, ninguém se quer meter dentro da água, e portanto vocês estão bem a ver a qualidade da água que está ali, e quando tentámos perceber qual é que era a origem, identificámos uma suinicultura que estava dada como extensiva, que não era extensiva, que era intensiva, que tinha parques, e quando chovia, todos os excrementos eram arrastados desses parques diretamente para uma linha de água, uma linha de escorrência que vai dar à ribeira. Portanto, claro, o que é que existem soluções para isto, não é? A questão é que as entidades têm que também fazer o seu papel, no fundo, de obrigar, de incentivar os privados a desenvolver as soluções adaptadas, porque na altura o que o senhor até nos mostrou foi tipo uma tela com 2 metros quadrados, estamos a falar de 2 metros quadrados, para uma silvicultura de 3 ou 4 hectares, em que ele dizia que aquilo era a charca de cantação dele, não é? Portanto, e a questão é se alguém licenciou aquilo ou não licenciou aquilo, e ela estava dada como extensivo, não é? Nunca, portanto, acho que mais não preciso dizer. O Gabriel Silva faz aqui também outro comentário, pois realmente a maioria das aldeias perto destes cursos de água apresentam hectares pouco desenvolvidas, que mal resolvem o problema do excesso de nutrientes. Mas acho que isso é mais uma questão de monetária, se bem que hoje em dia existem ótimas soluções mais verdes que as câmaras municipais podem adotar. Claro, e mesmo quando tem uma solução de mão beijada, não é? Que não tinham só tinham que levantar o prémio, não adotaram, não é? Portanto, há aqui de facto. E houve incentivos, não é? Portanto, há muitas câmaras que têm os seus tratamentos, as suas questões resolvidas quanto ao tratamento de efluentes, mas estamos em 2024, ainda existem situações destas. Pois, Cristina, entretanto, se mais alguém quiser colocar questões de forma oral ou aqui no nosso chat, poderá fazê-lo. Lembrar também a todos os participantes que nós depois também iremos enviar o contacto de e-mail da Cristina, e também poderão entrar em contacto diretamente para algumas questões ou para algumas informações mais detalhadas. E iremos também enviar informações também sobre aqui os links que temos estado a partilhar aqui no chat. Pois dizer-te, Cristina, que efetivamente, este desafio que tem sido a conservação do Saramugo, o que é que podes nos dizer aqui em relação ao futuro? Bom, isso não consigo, porque há a visão realista, pessimista, otimista, não é? E no fundo nós temos sempre a esperança de que vamos todos nós ter um futuro radioso, não é? No futuro imediato, que é aquele que se calhar nós poderemos falar melhor, o que eu posso dizer é que, portanto, temos agora o primeiro passo, a semana passada, para reunirmos com os parceiros, para tentar desbloquear estes constrangimentos. Eu já ficava satisfeita que desbloqueássemos um ou dois, não é? Uma ou outra questão ficasse resolvida, porque são estes pequenos passos que depois acabamos por ver que resolvem e que se resolvem, e que se há aqui este acordo entre entidades, esta parceria entre entidades para resolver uma solução, nós também então seremos capazes, com certeza, de juntos resolver um outro obstáculo e ultrapassarmos em conjunto. Tivemos aqui uma mão levantada aqui da Emília Silva. Se, Emília. Olá, Olá. Emília, olá. Desculpem, já conheço a Cristina há muitos anos, fomos colegas há muitos anos, portanto é com muito carinho que a vejo aqui e que tenho aqui mais uma oportunidade de trocar impressões, especialmente sobre o Saramugo, não é? Que é o nosso grande projeto. O que eu estava muito curiosa, Cristina, e vou aqui lançar esta pergunta, mas não é por maldade, é mesmo só porque estou curiosa e queria ouvir a vossa opinião, ou a tua opinião até da própria Assembleia. A lei do restauro da natureza, qual é, em termos de futuro, o que é que nos pode trazer para aquilo que já eram as obrigações de Rede Natura, etc., etc., pode trazer-nos aqui mais alguma esperança, alguma lança em África, alguma perspectiva mais a curto prazo, curto, médio prazo, em termos de conservação e da natureza?
e particularmente para o Saramugo. Isto abre aqui mais algumas portas para execução de medidas, financiamento, qualquer coisa, não sei. Era isso, obrigada, beijinho. Olá, Emília. Gosto em voltar a ver-te. Para quem não sabe, a Emília fez parte do painel de facilitadores que nos ajudou nas reuniões técnicas com as entidades. Nós tínhamos de ter 3 colegas que faziam o papel de facilitador e a Emília era uma dessas pessoas. Espero que tenhas ficado agradado, que o trabalho não ficou em vão, Emília. Nós arregaçámos as mangas e pusemos ao trabalho. Relativamente à tua questão, sim, é mais um aspecto a empurrar no mesmo sentido, não é? Portanto, é mais um enquadramento legal, que é mais uma força que nos pode dar alento a dirigir-nos e a conseguirmos levar que as outras entidades trabalhem na direção que precisamos que elas trabalhem, não é? Agora, aspectos práticos, há aqui várias coisas que têm que se integrar, não é? A questão aqui é sempre a integração das leis. Temos a lei da água e temos a lei do restauro, não é? E as coisas têm que ser integradas, porque não pode-se dissociar, não pode uma lei estar a dizer uma coisa, a outra estar a dizer outra, não é? Portanto, eu acho que isso é que era essencial, avaliar efetivamente a integração da lei naquilo que já existe e de que forma é que as outras têm que se adaptar a esta, não é? Para caminharmos todos no mesmo sentido. Obrigada, Cristina. O Gabriel pergunta: costuma fazer regularmente ações de ensino em escolas e em outras entidades? Talvez se fizessem mais atividades no campo, as pessoas tenham mais noção dos serviços que estes ecossistemas podem fornecer, porque normalmente não sabem que isto é um esforço que deve ser contínuo e persistente. Sim, nós temos feito desde, portanto, o primeiro projeto LIFE fez, né? Portanto, já temos um primeiro projeto de 1997 a 2000 que foi, portanto, neste espaço territorial, não é, da Bacia do Guadiana, que desenvolveu várias ações de educação ambiental. Nós apresentámos aqui ações de sensibilização e de formação dirigidas aos principais atores do território, estamos a falar dos agropecuários, em que convidámos, não éramos nós que fazíamos as ações de formação, convidávamos pessoas, veterinários, foram os veterinários que, no fundo, lhes mostraram que era necessário preservar a qualidade da água dos pecos, portanto, em termos de abelhamento do animal e em termos da recuperação, e a importância da vegetação ribeirinha também nesse controle da qualidade da água dos pegos e, portanto, temos feito isto, naturalmente que é um trabalho contínuo, mas para determinadas questões específicas a sensibilização não é suficiente, portanto, há aqui de facto que também haver instrumentos de comando e controlo bem balizados para que nós depois consigamos trabalhar. Portanto, tem que haver aqui algo que, no fundo, que os impele a aceitar as alternativas possíveis, não é? Portanto, sem prejuízo deles ficarem prejudicados, porque nós, no fundo, em todas estas situações, quando colocamos uma vedação, damos sempre a alternativa, ou pelo menos tentamos sempre dar alternativa, quer em termos de abelhamento, quer em termos de pastagem. Será de acordo com aquilo que era mais caro, não é? Nessa questão. E, portanto, a sensibilização será e continuará a ser. Nós temos materiais que vamos voltar às escolas, já repetidamente. Reparem que são 2 projetos que muito recentemente tiveram junto com esta comunidade escolar a nível das 3 zonas especiais de conservação, da Rede Natura 2000, mas nós, por isso é que eu disse, eu gosto mais, e comecei logo nesse slide, foi dizer, para mim é mais importante dirigir estas ações de sensibilização aos atores que estão por trás das principais pressões, porque é mais rápido, é mais dirigido do que esperar que as crianças cresçam e daqui a 10, 20 anos, quando elas forem adultas, se calhar já não têm saramugos em metade das bacias. Pois, efetivamente, esta questão da resistência, apesar das alternativas que eram apresentadas, não é? Foi e tem sido, se calhar, um desafio bastante grande, não é, Cristina? Aqui
não é? Quando estamos a lidar com medidas que estás a implementar ou que estamos a tentar implementar em propriedade privada, não é? A questão, por exemplo, do licenciamento das captações de água dos PECos. Se não fossem, muitas delas, se calhar, até não são licenciadas, estão ilegais, não é? Mas se houvesse um maior controle, fiscalização dessas situações, não é? As pessoas sentiam-se, então, olha, isto é uma oportunidade. Quando nós vamos ter com eles, sentiam que era uma oportunidade que lhes estávamos a dar. Para além de que existe, não é? Portanto, isto não é de agora, não é? Portanto, existem até por vários projetos, até das medidas agroambientais e desse tipo de sistemas, às vezes do apoio à seca. Há, de facto, vários financiamentos possíveis destas medidas em termos de bebedouro alternativo. Não se esqueçam sempre que o gato está a pastar numa parcela, tem necessidade de água. Portanto, as parcelas têm que ter um ponto de água, não é? E muitas vezes estes apoios à seca permitem às pessoas que, com pequeno investimento da sua parte, o resto do investimento é público, conseguirem essa água nas suas parcelas. O que é facto é que é sempre muito mais fácil ir à ribeira e, portanto, não se pensa a longo prazo e em termos até da qualidade da própria da qualidade da água, da água para o gado, não é? Portanto, esta é uma questão que não nos podemos esquecer. Filipe, eu já te dou a palavra, vou só ler aqui a última questão aqui do Gabriel Silva, que já tinha colocado aqui no bate-papo. Na questão das espécies invasoras, como por exemplo as canas nas zonas ripárias, têm realizado várias tentativas de as retirar ao longo dos anos? As nossas tentativas não são tentativas, são um sucesso total, ok? Portanto, nós conseguimos remover o canavial por completo. Ok, temos lá uma ou duas que de vez em quando aparecem, mas isto são fáceis de tirar, porque estamos a falar de uma ou duas que acabam, que a toiça, por qualquer motivo, voltou a... Nós seguimos, portanto, logo a primeira remoção de canavial foi feita com o apoio da WWF, já há 12 anos, salvo erro, se não me falha a memória, e neste momento temos lá um chopal e temos lá não temos canas nenhumas nessa área. A seguir colámos uma outra intervenção nossa, que também está bem conduzida, e temos colado a seguir a do Life Saramugo também. Portanto, existe aqui uma extensão total com sucesso absoluto em termos de remoção de canavial. Portanto, não só adaptamos portanto, colhemos o manual espanhol, que é um manual para a recuperação destas galerias quando existe canavial, porque é necessário, de facto, retirar mecanicamente as toiças. É uma questão, e também temos que se colocar uma tela para criar ensombramento para aquelas que nos escaparam das retirarem mecanicamente. Né? Portanto, há aqui uma série de know-how que fomos adquirindo ao longo dos anos e portanto, temos plena consciência que isto resultou. Não sei se no filme vocês repararam que havia uma zona que tinha sido recuperada a vegetação ribeirinha, mas depois o canavial continuava, porque o proprietário não quis retirar todo o canavial, porque há também aqui uma questão cultural associada ao canavial, porque as casas no Alentejo antigamente eram feitas, portanto, o telhado era feito com este recurso e a pessoa não, portanto, como era muito ligada à terra, não queria remover o canavial por completo. Engraçado é que no final da intervenção, e após ter visto como o seu resultado, ela ficou com pena de não ter recuperado toda a área de canavial. Filipe, podes ligar o teu som. Oh, okay. Olá, boa tarde a todos. Olá, Cristina, parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm liderado, não é? Pelo menos há algumas pessoas que estão a liderar algumas entidades, e neste caso é o ICNF. E pronto, e basicamente tendo trabalhado no primeiro Life Saramugo já há 25 anos, 26 anos, assisti a uma grande mudança da utilização da paisagem, não é? Pronto, e há claramente uma intensificação da agricultura na parte norte, central e norte, e sobretudo no gado bovino. Por exemplo, nós quando fizemos a nossa monitorização, falámos com alguns proprietários, por exemplo, no Monte da Azeimota, no Álamo, em que o proprietário tinha sextuplicado
o número de cabeças de gado nos últimos 10 anos, ou seja, e que estavam a beber água diretamente da ribeira do Alamo. Depois, por outro lado, as pressões são variáveis, né, no espaço, né? Tens as suiniculturas na margem esquerda e noutros locais, de certeza, mas, por exemplo, na Ribeira do Leite, muitas captações de água para as pequenas hortas, imensas captações de água. Eu tive este verão lá, num dos locais que eu achava que ia ter água, e estava tudo seco, e várias motobombas de tirar água, que estavam pura e simplesmente a secar todos os pegos ali existentes, num espaço de 500 metros, 600 metros. E isto parece-me que as pessoas, não sei se elas têm alternativas, de facto, para abastecimento das suas hortas ou não. Não sei como é que isto se resolve, não é? Eu acho que eu gostava de saber como é que algumas ideias que a Cristina tem para resolver, sobretudo, esta questão das hortas junto às ribeiras, nomeadamente a Ribeira do Leite, que me parece ser uma das melhores neste momento. Mas pronto, era só um comentário relativamente a isto. Obrigado. Obrigada, Filipe. Bons olhos também te vejo. Isto agora é só Teams e quadradinhos, e depois deixamos de ter este contacto pessoal. Lamento que não tenhas conseguido vir à reunião da semana. Foi mesmo por doença súbita, infelizmente. Não. Ficou registado. Temos cá a lembrança, está cá guardada, para quando puderes passar aqui por Mértola a levares. Pronto, é um comentário, e relativamente à questão, que eu percebi que acho que havia uma questão relativamente às soluções. As soluções alternativas, pronto, nós tivemos de facto aquele estudo prévio, é um documento pesado, em que caracterizou todas essas hortas, não é? Portanto, todas essas hortas, portanto, não estamos a falar de coisas com pouco, nem meio hectare têm, não é? Mas que acabam por enxugar por completo os pegos, em extensões variadas. Nós temos aquele caso das estufas, não sei se viram logo no filme, que havia logo aquele complexo de estufas. O que eles fazem é enxugam este pego, trazem aquele tratorzinho para o pego seguinte, enxugam este pego, trazem o tratorzinho para o pego seguinte, e assim, naquele quilómetro, consomem toda a água dos pegos. Portanto, é de facto dramático, e nós realizámos este pequeno vídeo para exatamente mostrar, porque às vezes não conseguimos mostrar as nossas preocupações, e quando fomos para a reunião técnica, não era só mostrar aquilo que tínhamos feito, mas também mostrar aquilo que nós não tínhamos conseguido resolver. Relativamente voltando à questão do estudo prévio, portanto, tendo em conta que aquilo foi feito pela empresa Aqualog, com engenheiros, com um engenheiro da agronomia, da área da agronomia, portanto sabia a partir das culturas quais aquelas necessidades hídricas das pessoas, e criou, no fundo, para cada local ou locais, porque às vezes há locais que são comuns, portanto havia soluções que eram comuns a desenvolver entre proprietários, soluções, né, portanto, ou através de reservatórios metálicos circulares, ou através de charcas impermeabilizadas, no fundo, que a ideia é sempre captar durante o inverno para acumular água. Estamos a falar de questões que depois também eram colocadas membranas para que impedissem a evaporação, porque nós queríamos era manter aquela água, não é? Havia uma outra situação que era resolvida através de furo, mas eram situações muito pontuais, mas de facto a maior parte das soluções passavam por estes reservatórios. Nós, agora aqui com maior detalhe, o que é que eu posso dizer? Na povoação de Fernandilho, que era um sistema comunitário, e desde o início eles estavam muito suscetíveis e receptivos à adoção do sistema, estavam todos muito interessados. Quando contratámos a empresa para fazer o projeto de execução, e o técnico disse, ok, eu vou fazer o reservatório aqui, porque em termos técnicos é melhor, por causa da questão da gravidade e por aí fora, portanto, a solução ocupava 2 pequenas parcelas, de 2 propriedades distintos, que não quiseram abrir mão daquela área, apesar de não cultivarem naquele sítio, não é? Portanto, apesar daquele bocadinho, eles não quiseram, no fundo, disponibilizar parte do seu terreno para uma solução comum relativamente a esta situação. Pronto, isto é só para dar um exemplo daquilo. Depois tivemos que fazer uma alteração de contrato para dirigir o projeto de execução para outro local, que a pessoa acedeu também no início.
mas passa-se isto, não é? Portanto, as soluções passam muito por estas questões, não é? Obrigada, Filipe, pela tua questão e também pelo trabalho que tens desenvolvido no âmbito destes projetos, e pela tua ligação ao fundo aqui à espécie também e às espécies autóctones e também invasoras. Obrigada, Filipe. Bom, parece-nos que já não há assim questões aqui relativamente à apresentação. Agradecer mais uma vez, Cristina, por teres feito aqui, teres-nos trazido aqui este conhecimento todo do trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito desta espécie. E dar-nos aqui a realidade dos desafios que é trabalhar num projeto de conservação e de toda aqui da necessidade do trabalho conjunto entre todas as entidades, porque não se conserva, como tu disseste, uma espécie sem conservar o habitat e sem trabalharmos todos em conjunto e também deste-nos também aqui a noção da complexidade que é trabalhar aqui nesta realidade em que trabalhamos com uma série e que trabalham com uma série de desafios. Muito obrigada, Cristina, aqui Obrigada a nós, Alexandra, por termos dado a oportunidade de ter uma plateia mais abrangente para podermos comunicar também estas questões, que é muito importante também. Obrigada. Agradecer também a todos os participantes que estiveram aqui connosco, aos que colocaram questões e aos que nos assistiram, e dizer-vos que no próximo dia 11 de dezembro será o nosso próximo webinar, daqui a 15 dias, e que vamos ter um webinar dedicado à monitorização do microclima à escala dos musgos. E a nossa oradora é a Helena Espanhol. Vamos deixar aqui o link para se inscreverem no webinar e dizer-vos muito obrigada mais uma vez e até ao próximo dia 11. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Boa tarde a todos.